se chama A Realidade da Graça nos conduz ao governo Cristo. Amém? A realidade da graça nos conduz ao governo Cristo. E nós vamos começar lá em Tito 2. Tito, capítulo 2. Eu vou fazer uma breve introdução, falando a respeito da graça, amém? E depois falando, propriamente dito, a respeito desse governo, que somos conduzidos, né, pela graça. Falar um pouco a respeito do governo de Deus, estávamos falando só de reino. E o Espírito colocou no meu coração de preparar uma palavra que fale a respeito da graça. Então, Tito 2, eu vou ler do versículo 11 ao versículo 14, amém? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira prudente, justa e piedosa, nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, que é a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Vamos orar. Senhor, te rendemos graças, Senhor, por esse dia, pela oportunidade, Senhor, de estar na sua casa, de nos reunirmos como corpo de Cristo, Senhor, para poder ouvir da sua palavra, para poder te conhecer mais, meu Pai, para poder, Senhor, crescer em toda a sua verdade. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que nesse dia, então, mediante a tua palavra, uma nova medida de graça seja aumentada em nós, meu Pai. Que a sua luz venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deixou além da letra, mas que está guardado no seu coração, e só o teu Espírito pode, Senhor, nos fazer acessar essas informações profundas, Senhor. Então, que possamos ser levados pelo Espírito a compreender tudo aquilo que o Senhor falou e expressou através da sua palavra, meu Pai. Te pedimos, Senhor, que nada venha nos distrair nesse momento, então rendemos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito cativos, Senhor, à sua obediência, porque queremos te ver, queremos te ouvir, Senhor. Desejamos, Senhor, te conhecer mais, alcançar a sua medida perfeita, Senhor. Desejamos, Senhor, chegar ao pleno conhecimento de quem tu és, Senhor, para sermos achados totalmente em ti. Que assim seja, meu Pai, o desejo do nosso coração, e que possamos, Senhor, ser absorvidos pela sua palavra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Hoje, apesar de Tito 11 começar a falar da graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens, eu não quero me ater a essa graça salvífica, né, que é a graça que nos alcançou, que nos salvou, como está lá em Efésios 2:8, que vai dizer, né, somos salvos pela graça, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Nós já sabemos que fomos salvos pela graça, foi a graça que nos alcançou, amém? Não é por mérito, não pagamos nada, não fizemos nada e não merecíamos essa salvação, mas essa salvação chegou até mim, chegou até você, glória a Deus, aleluia, amém? E é por isso que nós estamos aqui, amém? Mas eu não quero me ater a essa graça salvífica, eu quero falar então de uma graça governamental. Uma graça governamental que começa no versículo 12, aonde fala que essa graça então vai nos ensinar. Em outra versão vai dizer que essa graça vai nos educar a renunciar à impiedade. Ela vai nos ensinar a viver, né, de forma prudente, de forma justa. Ela vai nos educar a renunciar à carne, a renunciar o governo desse mundo, né? Uma graça que vai nos conduzir, então, diariamente a sermos piedosos, ou seja, a sermos fiéis e dedicados a Deus a todo tempo.
Uma graça que vai nos ensinar verdadeiramente a ser a igreja de Cristo e não igreja de homens. Você está compreendendo? Diga amém. Uma graça governamental que vai então dirigir a nossa vida, nos ensinar, nos educar a andar conforme a vontade de Deus, o desejo de Deus, a ser quem Cristo é em sua plena essência, amém? Então, obviamente que para eu viver essa graça governamental, eu preciso ser alcançado por essa graça salvífica, né? A graça que me salvou, que me resgatou da morte, da condenação, do inferno, que me livrou da ira de Deus, amém? Mas, a partir do momento que eu recebo, então, essa salvação, essa graça vai continuar como vida, né? Fluindo dentro de mim, porque ela vai, então, me governar, ela vai me educar, ela vai me ensinar a ser a igreja de Cristo, ser o corpo de Cristo, ser verdadeiramente o representante de Cristo nessa terra. Você está compreendendo? Diga amém. Essa graça governamental vai me ensinar a ser como Cristo é em sua plena essência, ou seja, cheio de graça e de verdade. Porque a palavra vai dizer para nós em João que o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade. E por isso, então, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, a essência de Cristo, a substância de Cristo. Ele era pleno e cheio de graça e verdade. E assim tem que ser a sua igreja, amém? Então, essa graça vai nos governar para que a gente seja essa plena essência de Cristo, essa plena expressão de Cristo. Porque a nossa vida em Cristo, ela está fundamentada na graça, amém? Toda a nossa vida está fundamentado na graça. Por quê? Porque esse é o tempo de Deus. Essa é a dispensação de Deus, amém? A partir do momento que Cristo, né, que Jesus veio, né, se começa então o período da graça, o tempo da graça. E não há outro tempo para ser vivido e outra forma de ser vivido. Ainda mais se desejamos viver a nossa vida em Cristo. Uma vida em Cristo não pode ser baseado na lei, em velhos fundamentos, em velhos pactos. Por isso que Cristo estabelece nele um novo pacto, uma nova aliança, que está fundamentado na sua graça. Você consegue compreender? Diga amém. Então a graça governamental, ela vem nos transformar na verdade expressada de Deus. A graça governamental nos transforma a ponto de sermos a expressão de Deus, nos leva a ser como palavras vivas para dar a conhecer a Cristo e o seu reino. Não tem como conhecer o reino de Deus sem a graça. Não tem como viver o reino de Deus sem a graça, né? A graça e o reino estão juntas. Né? Não tem como eu falar do reino, viver o reino, expressar o reino, sem viver uma vida debaixo dessa graça governamental, amém? Então essa graça então que vai me conduzir ao governo de Cristo, ao reino de Deus. E essa graça então vai nos transformar a ponto que eu venha conhecer plenamente a Cristo, conhecer o seu reino e ser participante de tudo isso. Porque o extraordinário da graça é que essa graça, ela vai além do privilégio de nos ter feitos salvos em Cristo Jesus. Essa graça, ela vai além do privilégio de termos sido reconciliados com Deus, chamados e escolhidos. Mas o privilégio dessa graça que nos foi dado não é mais só não viver em trevas ou não tomar o cálice da ira de Deus. Mas o extraordinário dessa graça é que nos deu o privilégio de poder viver a vida de Deus. De poder ser a expressão da vida de Deus. Esse é o máximo, né, do extraordinário da graça. É nos permitir viver a vida de Deus. Que Deus viva através de nós. Que agora o ser eterno, divino, glorioso, que se chama Deus, através do seu Espírito que habita em nós, pode viver agora através da minha vida. Então a graça é a oportunidade que Deus nos deu para viver a sua vida, ser a expressão da sua glória, ser a expressão de um Cristo vivo e real. Você consegue entender isso? Diga amém. Então essa graça, ela é extraordinária.
Não tem como você ser igreja, viver igreja sem a graça de Deus. Não existe igreja sem a graça de Deus. Não existe igreja na lei. Não existe igreja fundamentada no velho pacto. Não é igreja. A igreja está estabelecida na graça, fundamentado na graça, na nova aliança, no novo pacto. Você consegue compreender isso? Diga amém. Então, Cristo, ele passa a ser visto através de nós pela exata medida de graça e verdade que há em nós. Cristo, ele é visto pela exata medida de graça e verdade que há em nós. Por quê? Porque ele é cheio de graça e verdade. Então, conforme nós vamos sendo cheios e crescendo em graça e verdade, Cristo vai sendo visto, porque essa é a sua essência. Por isso que a graça não pode ser apenas um conceito. A graça não pode ser resumida apenas a um favor de uma graça salvífica, salvífica. A graça, ela vai além de um favor temporário, que pode ser, a graça me alcançou, a graça me abençoou, foi a graça de Deus que abriu uma porta de emprego, foi a graça de Deus que fez isso por mim. Então a graça, ela vai além, de um favor temporário. Mas a nossa realidade de vida nos conduz ao governo de Cristo. Essa graça que se torna uma realidade de vida em nós, vai nos conduzir ao governo Cristo, vai nos conduzir ao seu reino, vai nos conduzir a ser realmente a expressão daquilo que nós fomos chamados para ser, que é Cristo nessa terra. E quando nós vivemos a realidade da graça, e vivemos ela através da oração de Mateus 6, que vai dizer lá em Mateus 6, versículo 9 ao 11, vai dizer assim, vocês já conhecem, eu vou só ler, que Jesus vai nos ensinar a orar, Ele vai dizer no versículo 9, vocês orem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, quando nós vivemos a realidade da graça e compreendemos a essência dessa oração, nós entendemos que esse pão que é provido a nós a cada dia, esse pão que ele nos provê, é a própria graça de Deus que nos alimenta diariamente. É a própria graça de Deus que vem nos alimentar diariamente. Essa graça que vem, então, nos alimentar o nosso corpo espiritual por meio da sua vida, por meio daquilo que Cristo é, para que a sua graça em nós seja suficiente. Por isso que nós podemos dizer que a sua graça me basta. Por quê? Porque a graça é o meu alimento diário. É o meu pão nosso de cada dia. Então eu não tenho fome. Eu não fico, faminto, eu não fico desnutrido, eu não fico mal alimentado, porque eu sou alimentado por essa graça diariamente. Essa graça alimenta o meu corpo espiritual diariamente, É o pão da graça, a palavra da graça, é o nosso alimento diário, que vai nos fazer então ter a oportunidade de viver a realidade de Cristo, todos os dias da nossa vida. Você compreendeu até aqui? Diga amém. Então a graça, ela está sempre conectada ao alimento de vida que nós necessitamos. A graça está conectada à soberania, ao reino de Deus. A graça está conectada à vontade de Deus. Porque pela graça eu oro, pela graça eu tenho a oportunidade de orar a Deus e ser ouvido por Ele. Porque na lei, no velho pacto, no antigo pacto, Deus não era obrigado a ouvir as minhas orações. Pois somente quando Cristo rasga o véu por meio da sua carne, agora não há mais barreiras e impedimentos. Agora que eu não sou mais inimiga de Deus por conta do pecado, pela reconciliação do sangue em Jesus Cristo, agora as nossas orações são todas levadas ao Pai. No antigo pacto, Deus escolhia responder ou não.
Deus escolhia se ele, responderia ou não alguma oração, mas ele não tinha, vou chamar assim, a obrigação de responder. Mas agora, pelo sangue, nós temos acesso direto ao Pai, amém? Então, as nossas orações, a palavra vai dizer que elas são levadas, são colhidas em taças e levadas de hora em hora diante do Senhor, amém? Então, constantemente agora, por conta da graça, Deus ouve as nossas orações e nós podemos orar para que o reino venha. Nós podemos orar para que a vontade de Deus seja feita. Nós podemos orar e falar: Senhor, libera a sua graça sobre nós, nos alimenta da sua vida, da sua graça. Você consegue compreender isso? Diga amém. É um poder extraordinário que a graça de Deus carrega e que nos faz viver, então, de uma maneira livre em Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, a ter acesso a coisas que, como a palavra diz, os profetas, os antigos, desejavam ver e viver e não viviam. Por quê? Porque a graça se manifestava, no Antigo Pacto através do favor de Deus, através, de favores que Deus fazia. Mas hoje a graça de Deus é a nossa vida. A graça de Deus agora é o nosso fundamento, o nosso estilo de vida agora é a graça. Você consegue compreender isso? Diga amém. Então a graça vai responder ao querer de Deus. A graça, ela vai responder ao seu governo. A graça, ela vai responder ao seu reino e à sua vontade. É o que vai nos permitir viver a sua vontade. É o que vai nos permitir viver o seu governo, o seu reino. Se não fosse pela graça, nós não poderíamos viver o reino. Não poderíamos viver debaixo desse governo. Não poderíamos corresponder ao querer de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então a graça está sempre presente aonde há um coração que se rende à vontade de Deus. A graça do Senhor está sempre presente aonde há um coração rendido ao Pai, rendido à vontade do Pai. E às vezes nós nos deparamos e nós temos que ter muito cuidado em não transformar a graça naquilo que ela não é para ser pertinente àquilo que eu desejo. Porque é isso que nós estamos vendo em muitos lugares. É uma distorção do que é a graça de Deus. Porque eu me glorio numa graça salvífica, mas esqueço que a graça é governamental. Que a graça não veio apenas para me salvar, mas para me educar, para me ensinar, para me governar, para me conduzir a viver o reino e o querer do Pai, o governo de Deus. E nós nos deparamos hoje com uma distorção da graça que nós encontramos lá em Judas 1:4, Judas só tem um capítulo, mas só para facilitar, Judas, se eu falar Judas 4, vai achar que é capítulo 4, então eu botei o 1 na frente, tá? Então Judas 1:4. Alguém traz um copo para mim, por favor? Judas 1:4 vai dizer assim, eu vou ler o 3, tá? Só para a gente ter o contexto. Vai dizer assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, que é o nosso único e soberano Senhor. Amém? Então, olha para mim. Isso nos faz pensar imediatamente que há muitas pessoas que estão no nosso meio, que a palavra vai dizer o quê? Que eles se infiltraram, amém? Estão no meio de nós, estão entre nós e estão vivendo, transformando a graça de Deus em libertinagem. E aí Judas vai dizer que eles são ímpios, mas está no nosso meio. Judas vai dizer, esse não é o Judas Iscariote não, amém?
Esse é Judas, irmão de Tiago. Amém? Glória a Deus, você sabe, né? Você já lê a Bíblia, né? Glória a Deus, né? Judas morreu. Esse Judas aqui é Judas, irmão de Tiago. E ele vai dizer que esses que estão no meio de nós, que se infiltram no meio de nós, eles vão transformar a graça em libertinagem. Então eles vão deturpar, eles vão deturpar a graça, amém? Vão usar a graça a seu benefício, ao seu favor, para cometer os seus pecados, os seus delitos, as suas iniquidades, né? E o que ele está dizendo para nós, e nós temos que ficar atentos, é que estão no nosso meio, estão entre nós. E aí Judas vai dizer, mas eles não são como nós, porque ele vai dizer, eles são ímpios. Porque quem distorce a graça, quem vive a graça como uma desgraça, de forma libertina, esse já negou o próprio Cristo, porque Cristo é a graça de Deus. Esse já negou o próprio Jesus, que é o nosso único e soberano Senhor. Você consegue compreender isso? Diga amém. Então nós temos que ter muito cuidado para não transformar a graça de Deus naquilo que ela não é. Porque pode parecer que por ela ter nos salvado, por ela estar nos conduzindo, vamos chamar assim, em um terreno mais fácil de caminhar do que o antigo pacto, né? Parece que é mais fácil de viver por conta da liberdade que nós alcançamos em Cristo Jesus, mas a graça ela não vem diminuir a medida, a graça vem aumentar a medida. A graça vem aumentar a medida de responsabilidade, de compromisso, de comprometimento da igreja, porque no antigo pacto não tinha igreja. E agora, pelo novo pacto, na graça é estabelecido, agora a igreja, e eu vou chamar assim com liberdade, é instituído um instrumento de justiça na mão de Deus, que se chama igreja, para viver com responsabilidade a vida do próprio Cristo. Então a medida aumentou, você consegue entender? Diga amém. Não é mais cumprir ritos, não é mais você apenas, respeitar as leis. Agora você tem que ser Cristo nessa terra. Então a medida aumentou, a medida não abaixou, a medida ela foi elevada. Mas a partir do momento que eu distorço a graça, transformo ela em uma libertinagem, ou seja, eu vivo meus desejos, minhas vontades, a minha carne, a minha maneira, e ensino e prego de uma maneira distorcida. Então eu estou negando a Cristo, negando a graça de Deus, negando a soberania e o senhorio de Deus que vem com essa graça governamental. Você está compreendendo? Diga amém. Então isso nos faz pensar imediatamente que tudo aquilo que se chama graça, mas que não responde à vontade de Deus, que não responde ao reino de Deus, que não responde ao Rei dos Reis, que não responde ao senhorio de Cristo, não é graça, ainda que chamem de graça. Não é igreja, mesmo que esteja no nosso meio. Por quê? Porque a palavra vai dizer, eles estavam entre nós, mas não era dos nossos. Estavam entre nós, mas não era nosso. A própria palavra vai falar em outros textos, eles estavam entre nós, mas não eram nossos. Como a palavra aqui em Judas também vai dizer, eles estavam infiltrados no nosso meio, mas não eram nossos. Não era um dos nossos. E aí, esses que usam a graça de uma maneira deturpada, libertina, usam a graça apenas como uma justificação barata, como um argumento barato, para seguir praticando uma maneira de viver, uma maneira de pensar totalmente oposta à vontade de Deus, totalmente oposta ao governo de Deus. Então nós não podemos ser esse tipo de gente. Nós não podemos ser esse tipo de igreja, que não é igreja, é uma falsa igreja. Porque não significa que estar no meio de nós, que é um dos nossos. Você consegue compreender? Diga amém. Nós vamos conseguir ver quem é dos nossos pelo fruto que produz, porque a árvore se conhece pelos frutos. Então a gente não pode, se enganar. Não é porque se veste como irmão, anda como irmão e fala como irmão que é irmão. E nós vamos conseguir perceber isso
de como eles conduzem as suas vidas e justificam os seus pecados usando a graça de Deus. Usando a graça de Deus para não corresponder ao querer de Deus e à vontade de Deus, porque a graça de Deus vai sempre corresponder à vontade de Deus e ao reino de Deus. Ela nunca vai estar desconectada, senão ela perde todo o seu fundamento e o seu sentido. Então, é a verdade que a graça não vem produzir em nós uma cobertura para que a gente faça aquilo que a gente deseja. A graça não veio nos cobrir para que a gente possa viver da maneira que a gente deseja, para que a gente possa fazer aquilo que nós quisermos. Mas a graça, ela responde à plena vontade de Deus. Então ela não vem nos cobrir para eu viver a vida como eu desejo. Ela vem me conduzir, me educar, me ensinar a responder à vontade de Deus, a responder ao governo de Deus. E cada vez que um homem e uma mulher, que uma criança, que um jovem se rende à vontade de Deus, o que começa a ser produzido em nós é o quê? Provisão, para que essa vontade continue sendo feita. Provisão. E que provisão é essa? É a graça de Deus. Então, à medida que eu me rendo à vontade de Deus, essa graça então vai me enchendo, essa graça vai então me alimentando, para que eu continue nesse caminho, praticando o querer de Deus, praticando a vontade de Deus. Você consegue entender isso? Diga amém. Então, tudo que Deus quer se cumpre em nós através da operação da sua graça. Tudo que Deus deseja vai se cumprir em nós através da operação da sua graça governamental, uma vez que a graça salvífica já me alcançou. Então, uma vez que essa graça que me salva, ela me alcançou, essa operação da graça governamental vai me levar a cumprir tudo aquilo que Deus deseja. Essa é vou chamar assim, a funcionalidade da graça, para que você compreenda melhor, amém? Nos conduzir, operar em nós, para que a gente cumpra toda a vontade de Deus. Tudo que Deus espera de nós, Ele mesmo supre em nós, mediante a sua graça. Tudo aquilo que Deus espera da sua igreja, Ele vai nos suprir através da sua graça. Então, obviamente que eu preciso fazer a minha parte. E não é pouca coisa. Qual é a nossa parte? Eu preciso morrer para mim mesmo, amém? Eu preciso morrer para a minha vontade, né? Não é pouca coisa negarmos a nós mesmos para honrar a Deus, para o agradar, né? É isso que nós chamamos, né, inúmeras vezes, de viver uma vida crucificada. E eu só consigo viver uma vida crucificada por conta dessa graça. A graça que me alimenta, me sustenta a eu permanecer em uma vida crucificada, em eu morrer para mim mesmo. Mas para eu viver essa graça, para eu viver esse morrer diário, eu tenho que decidir morrer, amém? Porque Deus não vai nos obrigar a nada. Nós já aprendemos que o negar a si mesmo, o morrer para si mesmo, viver uma vida crucificada, passa pela nossa decisão, a nossa escolha, amém? Porque o dia que você não escolher viver Cristo, você não vai viver Cristo. O dia que você acordar e decidir viver pela sua vontade, pela sua carne, você vai viver pela sua vontade, pela sua carne, e ninguém vai te segurar, muito menos Deus. Porque Ele não é babá de crente, amém? Ele vem para nos dar vida, Ele vem para transformar a nossa vida, mas você pode não querer essa vida e nem essa transformação. Você compreende isso? Diga amém. Então eu decido honrar a Deus, eu decido agradar a Deus, entregando a minha vida, renunciando a minha vida. E quando eu decido viver isso, essa graça então me alimenta, me supre, me sustenta, me alimenta. Você consegue compreender isso? Então quando nós negarmos o nosso viver, quando nós negamos, né, o nosso querer, os nossos desejos, então Deus coloca em nós desejos mais puros, desejos mais elevados, desejos que são os desejos do Pai em nós. Então essa graça vai nos alimentando disso.
Ele começa a nos alimentar e nos sustentar de uma vontade que não é mais nossa, mas é a vontade do Pai. De desejos que não são nossos, mas é o desejo do Pai. De um querer que não é mais nosso, que é o querer do Pai, a ponto que você nem mais se reconhece, porque quando você olha para si, você fala, eu não seria capaz de desejar isso, de ter essa vontade, então eu sei que é a graça de Deus operando na minha vida. Eu sei que é a graça de Deus me transformando, me alimentando. Até o ponto que você não deseja mais outras coisas, a não ser viver a vida de Deus. Você não deseja outra coisa, a não ser conformado a esse Cristo que está dentro de nós. Esse Cristo, então, vai crescendo, vai nos conformando, vai aumentando em nós, aumentando em nosso interior, através da operação da graça. E essa graça, então, crescente no nosso interior, vai nos ensinar a ser e a viver Cristo a cada dia. Vai nos ensinar a ser como Ele é, a viver como Ele vive, a desejar o que Ele deseja, a olhar como Ele olha. Você consegue compreender isso? Diga amém. Vai tirar o nosso olhar limitado e temporário para que a gente possa alcançar, uma visão eterna. Para que a gente saia das limitações, humanas e temporárias e passe então a enxergar como Deus enxerga. É conseguir enxergar o fim, mesmo no meio da nossa caminhada. Você consegue compreender isso? Diga amém. Então essa graça vai produzindo, então, o aumento daquilo que corresponde ao desejo de Deus nas nossas vidas. Então, à medida que eu vou sendo nutrido, alimentado por essa graça, me permitindo ser educado, ser ensinado por essa graça, então vai aumentando aquilo que corresponde ao desejo de Deus na nossa vida. Porque há muitas pessoas que dizem, e que lutam e que falam, eu quero fazer a vontade de Deus, mas me custa muito. Tem muita gente que fala, que verbaliza, que diz, que deseja viver o querer de Deus, a vontade de Deus, que deseja agradar a Deus, que deseja honrar a Deus, mas sempre tem um mais. Sempre tem um mais, sempre tem um porém, que me custa muito, então eu não consigo. E de fato, a graça salvífica não nos custou nada, mas viver a graça governamental vai nos custar tudo. Porque eu preciso me entregar a essa vida. Eu preciso me entregar a essa graça. Eu preciso me entregar a esse governo. E a única forma de nós correspondermos a um Pai tão bom, tão gracioso, tão bondoso, a um Deus de amor, a um Deus de misericórdia, a um Pai justo, a única forma é a provisão de Cristo em nós ser crescente a cada dia. É eu me alimentar dessa provisão, dessa graça diariamente, para eu poder então corresponder ao Pai. Para que eu possa corresponder à expectativa de Deus sobre nós, sobre a sua igreja. Por quê? Porque como nós já sabemos, Cristo é a graça de Deus, amém? E Cristo é a graça de Deus que opera no nosso interior, para que a gente possa então satisfazer a Deus. Para que a gente possa então satisfazer o querer de Deus. Para que a gente possa satisfazer, a vontade de Deus. Então eu preciso que essa graça, que esse Cristo opere no meu interior. Eu tenho que permitir a operação dessa graça governamental, a operação dessa vida dentro de mim, para que eu possa então corresponder ao querer e à vontade de Deus. E Jesus veio nos revelar que é sim possível viver segundo os padrões de Deus. Jesus veio nos ensinar, nos mostrar, nos revelar que é sim possível viver segundo os padrões de Deus, que é possível viver da maneira de Deus, que é sim possível na nossa carne, na nossa vida natural, assim como Ele, fazer a vontade do Pai. Que não é coisa de ser celestial, não é coisa, de um ser de outra terra.
Porque Jesus veio em carne, amém? E ele, como homem, como filho de Deus, como homem, ele pôde corresponder à maneira de viver de Deus. Ele pôde corresponder aos padrões de Deus. Ele pôde corresponder ao desejo do Pai. Mas é impossível fazer isso sem a graça de Deus. É impossível corresponder a Deus sem a sua graça. É impossível, se nós quisermos viver Deus verdadeiramente, viver a sua vida, corresponder aos desejos do Pai, é impossível fazer isso sem a graça de Deus. E o antigo pacto está aí para provar isso. E a lei está aí para provar isso. Que era impossível o homem conseguir se achegar a Deus e agradar a Deus plenamente. Porque se fosse possível sem a graça, Jesus não precisava ter vindo. O novo pacto, a nova aliança não precisava ser estabelecida. Você consegue compreender isso? Diga amém. Então a graça é em nós tudo o que Deus quer que nós sejamos. A graça de Deus é em nós tudo que Deus quer que nós sejamos. A graça produz em nós tudo que Deus quer que nós façamos. Tudo que Deus quer, tudo que Deus deseja está nessa graça. Está na graça de Deus. Então, a graça em nós vai produzir para Deus tudo aquilo que Ele deseja que a gente faça e tudo aquilo que Ele deseja que a gente seja. E Paulo, ele descobriu a glória dessa graça quando ele estava lutando, com um espinho na carne. Está lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, Quando Paulo está lá, versículo 8, 9, 2 Coríntios 12 é a referência. Quando Paulo está lutando com um espinho na carne, uma situação de dor, de desconforto, de extremo incômodo, a ponto dele orar 3 vezes para pedir que Deus, que o Senhor o livrasse, daquele espinho na carne, daquele enviado de Satanás. Ele vai então reconhecer, ele vai descobrir, quando Deus vira para ele e fala, o Senhor fala, não, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Então é nesse momento que ele vai então reconhecer que a graça do Senhor é suficiente para tudo, até para suportar dores, até para suportar qualquer espécie de dor, de desconforto, de incômodo, até para suportar tamanha dor que ele vai a ponto de orar 3 vezes, pedindo para Deus, pelo amor de Deus, tira isso de mim. O enviado de Satanás ficava esbofeteando Paulo. E o Senhor vai falar, não vou tirar, porque a minha graça basta. A minha graça te é suficiente. Então Paulo vai compreender que a graça é suficiente para tudo. Porque a graça de Deus é completa, a graça de Deus é perfeita, a graça de Deus é absoluta. E não há nada maior do que a graça do Senhor. Então, por isso que Paulo depois vai começar a dizer e falar que as tribulações que nós passamos são leves e momentâneas. Porque a maior é a glória que vem sobre nós. Maior é a graça do Senhor sobre nós. Maior é a graça que me alimenta, que me sustenta, que me mantém de pé. Porque eu posso passar por dores, por dificuldades, tribulações, por tamanho desconforto, a ponto de eu suplicar a Deus que me livre. Nada disso é maior do que a graça de Deus. Então essa graça acalma a minha vida, acalma a minha alma, acalma o meu coração. Essa graça contém tudo que é suficiente para que a gente então possa corresponder a Deus. Porque é essa graça que nos move a viver toda boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa graça que nos impulsiona a servir a Deus em toda boa obra, a servir a Deus em tudo aquilo que Ele deseja, porque a graça é o combustível que nos leva a viver o querer do Pai.
A graça é o nosso combustível que vai nos sustentar a servir a Deus, a fazer a boa obra de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então a graça nos faz enxergar que mais forte que a carne é o poder que há na vida de Cristo que habita em nós. Mais forte do que a nossa carne é a vida do Cristo que habita dentro de nós. E à medida que eu me alimento de Cristo, dessa vida, dessa graça, mais eu me fortaleço. Mais eu consigo resistir à carne. Mais eu consigo viver a vida que Deus desenhou para nós, que é uma vida no Espírito. Uma vida onde eu reduzo a minha carne à servidão, onde eu esmurro a minha carne a ponto de reduzi-la à escravidão, para que eu possa então servir a Deus plenamente, para que essa carne não venha me atrapalhar, porque a graça é suficiente para isso. A graça do Senhor é tão imensurável que Pedro vai recorrer à expressão, está lá, se eu não me engano, em 1 Pedro 4, e ele vai dizer assim, que nós temos que saber administrar a multiforme graça de Deus. Essa graça é tão imensurável que ela é multifacetada, ela tem múltiplas formas dessa graça se expressar, dessa graça nos mover, dessa graça nos educar, dessa graça nos conduzir. Porque a graça tem tantas expressões e tantas manifestações, mas entenda, a substância é sempre a mesma, Cristo. A substância é sempre a mesma, ela tem múltiplas formas de ser manifestas e expressada essa graça, mas a substância é uma só, é o próprio Deus envolto nessa expressão gloriosa chamada graça, produzindo em nós então esperança, para que a gente possa corresponder à vontade de Deus, para que a gente possa corresponder ao seu amor, à sua sabedoria, à sua justiça, para que a gente possa corresponder às demandas de Deus. Então essa graça é o próprio Deus envolto em nós, que vai produzir o seu próprio querer, a sua própria vontade. É o próprio Deus correspondendo em nós às suas próprias demandas, porque eu, sozinha, sem a graça, sou incapaz de agradar a Deus. Sou incapaz de satisfazer as demandas de Deus. É essa graça que vai corresponder ao coração do Pai. E tudo isso só é possível pela graça. Tudo isso só é possível pela sua vida, por aquilo que é produzido em nós. E essa graça produz em nós coisas que nós jamais poderíamos fazer. Essa graça produz em nós, de várias formas, em várias manifestações e expressões, aquilo que nós nunca poderíamos ser. Você consegue compreender isso? O poder que há nessa graça. Por isso que tudo que nós necessitamos é a graça. Por isso que a graça tem que nos ser suficiente. Eu não preciso de outro recurso. Eu não preciso de outras estratégias. Eu não preciso de criar outras coisas. A graça me basta. A graça é suficiente. Tudo que nós necessitamos para ser a igreja de Cristo, perfeita, sem ruga, sem mácula, é a graça do Senhor. Tudo que nós necessitamos é a operação da sua graça em nós. Então, nós temos que ser especialistas dessa provisão que se chama graça. Nós temos que ser especialistas nessa provisão divina. Então essa graça não pode ser para nós inútil. Essa graça não pode ser em vão dentro de nós. Porque essa é a forma que Deus trabalha nesse tempo. E se essa graça for em nós inútil, se essa graça for em nós em vão, então eu não vou conseguir viver para Deus nesse tempo. Então eu não vou conseguir viver aquilo que Deus me chamou para ser nesse tempo. Porque só pela graça. Essa é a única forma de nós sermos achados fiéis ao propósito do Senhor. É a única forma de sermos achados fiéis, confiáveis do Evangelho,
confiáveis diante de Deus para cumprir o seu propósito. Só é possível pela graça, só é possível viver o propósito de Deus pela graça. Não há outra forma, não há outro caminho, não há outra maneira. Você consegue compreender isso? Diga amém. Só a graça tem o poder de nos levar a viver o propósito eterno de Deus. Só a graça tem o poder de nos levar a viver o seu reino hoje e no reino vindouro, quando Cristo voltar. Só a graça tem o poder de fazer com que eu faça a vontade de Deus. Só a graça pode me levar a agradar o coração de Deus. Sem a graça é impossível agradar a Deus. E a graça de Deus, ela é vida, ela é ativa, ela é um movimento, porque como eu disse, ela tem múltiplas formas de se manifestar, de se expressar. Então a graça não produz preguiça, a graça não produz relutância, a graça não produz desânimo, a graça não nos acomoda, a graça não é improdutiva, porque se há algo em nós que produz trabalho, é a graça. Se há algo em nós que leva os santos a servir a Deus, é a graça. Se há algo em nós que nos leva a nos movimentar para viver Cristo, para viver a sua vontade, para servir ao Senhor, é a graça de Deus, porque ela vive em um movimento constante em nós. Essa graça é imparável até que Ele venha. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, versículo 10, mas pela graça sou o que sou. Eu só posso ser aquilo que eu sou. Eu só posso ser filho de Deus, servo de Cristo. Eu só posso ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu só posso ser útil, eu só posso ser verdadeiramente um colaborador da edificação, do único trabalho que Deus está fazendo na terra, que é a edificação da sua casa, por conta da graça. Então Paulo vai dizer, pela graça eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, não foi inútil. Porque a palavra vã, o significado dela é ser inútil. Então a graça não foi vã, não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Então essa graça, ela nunca vai ser improdutiva, ela nunca vai nos fazer parar, ela nunca vai nos fazer desistir, ela nunca vai nos fazer retroceder. Isso é a carne que opera em nós. A graça de Deus não, vai nos levar a trabalhar, e trabalhar muito mais do que todos, muito mais daqueles que a gente acha que trabalha. A graça de Deus tem a capacidade de nos fazer trabalhar muito além daquilo que a gente espera, porque não somos nós, é a graça de Deus em nós. E você só pode ser aquilo que você foi chamado para ser pela graça. Então, se há algo que deve aumentar em nós diariamente, é a graça do Senhor. Se há algo que esse aumento vai produzir em nós, vai ser filhos idôneos. Filhos, então, colaboradores. Uma igreja conforme a varoa foi edificada, como uma ajudadora idônea. Não mais do primeiro Adão, mas agora do último Adão, que se chama Cristo. Então a graça, essa graça que tem que aumentar em nós, o que ela vai produzir são filhos idôneos, filhos maduros, filhos apaixonados, homens e mulheres que se entregam à causa de Cristo, homens e mulheres que vivem para corresponder e responder à vontade de Deus, homens e mulheres que vão deixar o seu conforto para viver o desconforto de um crescimento e de um amadurecimento para alcançar a plenitude da perfeição de Cristo, para ser conformado a Ele. E esse é o poder da sua gloriosa graça, nos conduzir, nos governar a tudo isso. Você está compreendendo? Diga amém. Você entendeu até aqui? Diga amém. Então vamos começar, amém? Só a introdução. Essa
graça vai nos conduzir, então, como eu disse no título da mensagem, nos conduzir ao governo de Cristo. Essa graça, então, vai nos conduzir a viver na centralidade de Cristo. Essa graça vai nos conduzir a eu deixar o meu eu, porque quando eu vivo pelo meu eu, a centralidade da minha vida sou eu. E às vezes a centralidade da minha vida pode ser a minha família, pode ser o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, meus amigos, meu trabalho. Então ele vai me remover de tudo aquilo que eu coloquei como centro e vai me levar, me conduzir à centralidade de Cristo, que é onde a sua igreja deve estar. A igreja de Cristo não vive em outro meio que não seja Cristo. Então, ser a igreja não é apenas fazer um culto, uma reunião. Ser igreja em nome de Jesus Cristo é você se reunir. E a palavra vai dizer para nós assim: onde 2 ou mais estiverem, ali eu estar, ali ele estará, amém? Ali ele se fará presente. Então, toda reunião, para ser considerado igreja, Cristo precisa estar no centro. Porque Apocalipse 1, versículo 13, vai dizer então a exata posição de Cristo e da sua igreja. Apocalipse 1, versículo 13, vai dizer assim, né? Tem uma voz falando com João, e ele vai dizer assim: virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, ele não vai ver primeiramente quem falava com ele, ele vai ver, vi 7 castiçais de ouro. E no centro dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então entenda, ele vai ver a igreja, porque no versículo 20 de Apocalipse 1 vai dizer que o mistério, né, dos anjos, dos 7 anjos, os anjos da igreja. As 7 estrelas são os anjos da igreja, né? Os responsáveis pela igreja, das 7 igrejas na Ásia Menor. E os 7 castiçais de ouro, no versículo 20, vai dizer que são as 7 igrejas. Então, esses 7 castiçais de ouro representam a igreja. Está lá no versículo 20, né? Se você ler aí, que os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. 7 igrejas não está falando de um número específico de igrejas. Está falando da totalidade das igrejas, né? Na terra, da obra de Deus em sua totalidade sobre a igreja nessa terra. Então, essas 7 igrejas representam a igreja de Cristo. Você compreende isso? Diga amém. Então, está dizendo que esses 7 castiçais representam a igreja de Cristo. E no meio da igreja, quem está? No centro da igreja, quem está? Cristo, não é o homem. Infelizmente, o que nós vemos hoje é o homem no centro, né? O homem governa, o homem direciona, o homem palpita, o homem faz do jeito que ele quer, o homem conduz a igreja para onde ele deseja, mas o desenho de Deus é que Cristo é o centro da sua igreja. E essa igreja, representada por castiçais de ouro, não é a igreja que nós vemos hoje, né? Uma igreja cheia de defeitos, corrompidas. Ela fala que ela é como um castiçal de ouro, porque ela está revestida pela divindade de Deus. É a igreja gloriosa, é a igreja lavada pelas águas da palavra, é a igreja pura, santa, sem mácula, gloriosa, porque essa é a igreja de Cristo, amém? Mas quem é a centralidade da igreja? Cristo. Não há outro, é Cristo. Hoje em dia, é fácil o homem se perder da centralidade de Cristo por conta das suas próprias demandas, por conta das suas próprias escolhas, por conta das suas prioridades. Então eu coloco, né, a minha família na frente, eu coloco a minha casa na frente, eu coloco o meu namoro na frente, eu coloco a minha carne na frente, os meus desejos, os meus sonhos. Então hoje se tornou muito fácil se perder da centralidade de Cristo. Hoje você troca a centralidade de Cristo por qualquer outra coisa que satisfaça os seus desejos e o seu coração.
Mas ser a igreja de Cristo, Cristo tem que estar no centro. E estar no centro significa governo. Estar no centro não quer dizer, que ele é o mais bonito, o mais importante, que você o ama de todo o coração. Estar no centro significa que ele governa a sua igreja. Porque é do interesse, do propósito de Deus, que Cristo seja o centro. Não é do meu interesse, que se fosse do meu interesse, ele estava fora há muito tempo. Se fosse do interesse do homem, ele não estava nessa posição. Porque você é muito mais conduzido pelo seu querer e a sua carne do que pela vontade de Deus. Porque se a vontade de Deus fosse plenamente feita nessa terra, o reino já tinha vindo e Jesus já tinha voltado. É do propósito de Deus, foi o próprio interesse de Deus que Cristo seja o centro, ou seja, que Cristo seja o cabeça, que Cristo seja o governo sobre tudo e todas as coisas. Por isso que esse é um desenho eterno que não pode ser modificado, não pode ser transferido. Não pode ser de outra maneira, porque foi do propósito de Deus estabelecer que seu Filho Cristo fosse o centro, o governo, o cabeça sobre tudo e todas as coisas. Você está compreendendo? Diga amém. Então Cristo, olha para mim, não é um complemento da vida cristã. Ele é a própria vida cristã. Ele não é um complemento da nossa vida para fazer a nossa vida mais fácil e melhor. Ele é a nossa vida, Cristo, a nossa vida, como diz Colossenses 3. E toda tentativa de você viver para Deus sem Cristo no centro vai resultar em religiosidade, frustração e vazio. Toda a sua tentativa de servir a Deus sem que Cristo seja o cabeça, sem que Cristo seja o governo, sem que Cristo seja o centro, sem que Cristo seja a sua direção, tudo vai resultar, tudo que você faça vai resultar em religiosidade, frustração e vazio. Porque é de Cristo que tudo provém. É de Cristo que tudo é nos provido. Porque Ele é o sustento, porque Ele é a vida, porque tudo é sustentado por Ele. Toda a criação é sustentada pelo poder da sua palavra. Nada existe fora dele, nada existe antes dele, nada vai existir depois dele. Você consegue entender isso? Diga amém. Ele é o sustento, Ele é o fundamento, Ele é o governo. E para Ele tudo deve convergir. Tudo deve convergir a Ele. Porque uma vida cristã verdadeira não é um esforço humano para agradar a Deus. Uma vida cristã verdadeira é a vida de Cristo vivida através de nós. É o Cristo vivo vivendo através de nós. E não eu vivendo a minha vida, me esforçando pelos meus méritos para agradar a Deus. Porque nada que eu faça fora de Cristo, sem a graça do Senhor, agrada o coração do Pai. Então, quando nós perdemos Cristo como centro, nós passamos a girar em torno de atividades, nós passamos a girar em torno de cargos, nós passamos a girar em torno de posições, nós passamos a girar em torno de ministérios, nós passamos a girar em torno de doutrinas humanas, mas tudo isso sem a vida de Deus, porque se não tem Cristo no centro, não tem a vida de Deus. Se não tem Cristo como governo, se não tem Cristo como cabeça, não tem a vida de Deus. Só Cristo é suficiente para dar sentido, direção e estabilidade para a nossa caminhada. Você consegue compreender isso? Diga amém. Olha para mim. A maturidade espiritual não é medida pelo quanto de informação nós retemos. A maturidade espiritual
não é medida por aquilo que nós sabemos, mas é pelo quanto Cristo governa a nossa vida. Então, esse é uma chave, um segredo para você atingir uma maturidade espiritual que Deus deseja da sua igreja, é pelo quanto Cristo governa a sua vida. E o quanto Ele governa a sua vida vai ser a sua medida de maturidade. Entendeu até aqui? Diga amém. Por isso que Efésios 1, versículo 9 e 10 vai dizer assim: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, ou seja, a vontade do Pai é que tudo esteja reunido em Cristo, porque convergir significa estar debaixo do governo de Cristo. Convergir significa tudo estar reunido debaixo do governo de Cristo. Isso significa convergir. Esse é o significado da palavra convergir, ou em outras versões tem a palavra congregar. Mas significa reunir tudo debaixo do governo de Cristo. Então, qual é a vontade? Qual é o ministério da vontade do Pai? De acordo com o propósito que o Pai estabeleceu em Cristo, é que tudo esteja reunido debaixo do governo do seu Filho. Isso não é estabelecido pelo homem, isso foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Você consegue compreender isso? Diga amém. Então, a vontade do Pai é que todo o universo esteja debaixo do seu governo. E é por isso que nós temos que levar tudo a Cristo. Temos que convergir tudo a Cristo. Temos que reunir tudo em Cristo. A minha casa, a minha família, tudo precisa, o meu trabalho, você entende isso? Precisa convergir a Cristo. Porque esse é o desenho do Pai. Porque aquilo que não estiver reunido em Cristo não tem importância para Deus. Não tem valor para Deus. Deus nem olha. Ele nem perde o tempo dele. E qual é o papel nosso como igreja que foi nos revelado o mistério de Deus, o propósito de Deus? Reunir tudo debaixo desse governo. Aonde Ele é o centro, aonde Ele é o cabeça, aonde Ele é o governo de todas as coisas. Você está compreendendo? Diga amém. Então, não tem sentido pensarmos que Cristo vai governar todas as coisas se Cristo não tem governado a igreja. Então Ele tem que governar todas as coisas, amém? Ele tem que governar todo o universo. Tudo tem que estar reunido debaixo do seu governo. Mas não tem sentido sem antes Ele governar primeiro a sua igreja. Então o governo de Cristo, ele começa através da igreja. O governo de Cristo não começa pelo universo. Ele não começa pelos principados, potestades. Começa pela sua igreja. Porque se Cristo não for o cabeça da igreja, como ele vai ser o cabeça sobre principado e potestades do universo? Então, nós estamos aqui para fazer cumprir a vontade do Pai, que é permitindo que Cristo governe a nossa vida. É permitindo, é nos sujeitando a esse governo. Sujeitando ao seu governo, sujeitando a sua direção, nos sujeitando à sua vontade. E Cristo governa a igreja, o ser corporativo, quando eu permito que Ele governe a minha vida. Porque olha só, para Ele governar o universo, Ele primeiro precisa governar a igreja. Mas a igreja de Cristo é um ser corporativo. Eu sozinha não sou a igreja, nós somos a igreja, amém? Mas para que Ele governe a igreja, que é um ser corporativo, primeiro Ele tem que governar a minha vida, a sua vida. Ele precisa governar a vida dos membros que compõem
esse ser corporativo. Você consegue alcançar isso? Diga amém. Então, o governo de Cristo se inicia sobre a minha vida, porque eu sou membro do corpo de Cristo, amém? Então, se você é membro do corpo de Cristo, esse governo, essa centralidade, esse encabeçamento de Cristo tem que começar em nós, na nossa vida. E é a graça que vai nos levar a viver debaixo desse governo. Porque não é por esforço, não é por obrigação, é uma vontade voluntária que nasce no nosso coração quando nós somos conduzidos pela graça de Deus. Quando somos conduzidos pela vida de Deus. Porque viver pela graça não significa eu ter as minhas vontades supridas, como nós vemos por aí. Viver pela graça significa viver pela vontade de Deus. E é da vontade de Deus que Cristo governe sobre tudo e todas as coisas. Então esse é o propósito de Deus em Cristo. E esse é o nosso propósito como igreja. Reunir todas as coisas em Cristo. Mas primeiro eu preciso estar debaixo desse governo. Porque se eu não estou debaixo desse governo, eu não consigo colaborar com a reunião de todas as coisas debaixo do governo de Cristo. Eu não consigo ser um colaborador para que tudo venha então convergir a Cristo. Você consegue entender isso? Diga amém. E se eu não colaboro para que as coisas venham convergir para o governo de Cristo, então eu não sou um colaborador da vontade de Deus, do propósito de Deus. Então está tudo conectado. Você consegue alcançar isso? Diga amém. Então, não há um governo sobre a igreja corporativa se não há o governo de Cristo sobre a minha vida como indivíduo. Não tem como há o governo sobre a igreja corporativa se não há primeiro o governo de Cristo sobre a minha vida como indivíduo, sobre a sua vida como indivíduo. Isso ficou claro? Diga amém. Então Cristo precisa ser o cabeça sobre a sua vida. Cristo precisa governar a sua vida. Você precisa fazer morrer tudo que há terreno em você. Você tem que deixar o governo da sua carne, o governo desse mundo, para que o governo de Cristo possa direcionar a sua vida. Para que o cabeça que é Cristo, então, possa te mover dentro do propósito e da vontade de Deus. Porque Ele não vai te mover por força e violência. Você tem que desejar. Você tem que desejar esse governo. Você tem que desejar ser a igreja de Cristo. Você tem que desejar ser corpo de Cristo. E o que isso quer dizer para nós? Que nós não deveríamos mais viver a nossa vida segundo a nossa vontade. Nós não deveríamos mais cogitar, viver segundo o nosso querer. Viver fazendo aquilo que nós achamos melhor, ou fazer aquilo que a gente acha que é certo, ou que a gente acha que é bom. Porque ser a igreja de Cristo é ter Cristo como centro. Ser a igreja de Cristo é ter Cristo como governo. Se Cristo não me governa, eu não sou igreja. Se Cristo não me governa, eu não sou corpo de Cristo. Porque Ele é o cabeça, eu sou o corpo, mas o corpo não tem vontade própria, é a vontade do cabeça, que governa o corpo. Por isso que Jesus vai dizer, quando indagam a Ele, aonde está o reino de Deus? Está ali, está acolá, Ele vai dizer, o reino de Deus não vem por aparência exterior, não está ali nem lá, o reino está dentro de vós. Porque o reino não vem com aparência visível. O governo não vem com uma aparência visível. Não vem como algo externo, sem que primeiro ele seja uma realidade interior. O reino não pode, o governo não pode ser visível exteriormente, se ele primeiro não é uma realidade interior. Se ele ainda não é
uma vida interior. Então, primeiro esse governo tem que ser no meu interior, antes dele se tornar exterior. Você consegue entender isso? Diga amém. Por isso que ele vai dizer, o reino está dentro de vós. Porque esse governo tem que começar dentro de vocês. Há muita gente falando de reino de Deus. Há muita gente falando, vem porque o reino está aqui, o reino está aqui, o reino está aqui. Mas lugares que Cristo não está governando, que a vontade de Deus não é feita. Porque a palavra governo, reino, se tornou apenas palavras. Porque, não se espante, mas é verdade. Você pode falar de reino sem ter a realidade do reino dentro de você. Como você pode falar da cruz sem ter uma vida crucificada. Como você pode falar da graça sem viver a realidade da graça. Você pode falar da graça lindamente e a sua vida ser uma desgraça. Então, infelizmente, tem muita gente que fala do reino, que fala do governo, mas não é governado por Cristo. Não se permite ser conduzido pelo querer e pela vontade do Pai, porque vive pelo seu querer, pela sua carne, pelos seus interesses pessoais. Mas todo mundo fala. Fala de reino, fala de cruz, fala do amor de Deus, fala da graça, fala de bondade. E isso não garante ser uma realidade interior. Então a gente não pode reduzir a substância daquilo que é a graça, daquilo que é o reino, daquilo que é o evangelho de Cristo e reduzir a apenas uma mensagem correta, porque senão eu me torno hipócrita. Porque se eu falo de tudo isso e trago de fato uma mensagem correta, porque eu leio a Bíblia e ministro, e se isso não é coerente com a realidade que eu vivo, eu me torno um hipócrita diante do Senhor. E Jesus odeia os hipócritas. Então a pergunta é, nós vivemos a realidade da graça? Porque é a realidade da graça que nos conduz a servir na obra e à vontade de Deus. Então será que nós temos vivido a realidade da graça? Essa graça governamental? Será que Cristo governa a nossa vida? Será que é Ele que de fato decide a nossa vida? Porque ser governado por Cristo é Ele decidir a nossa vida. É Ele decidir aonde eu vou, o que eu faço, o que eu falo, com quem eu me relaciono. É Ele que decide se eu caso, se eu não caso, se eu namoro, se eu não namoro, se eu vou, se eu não vou, se eu fico, se eu não fico, se eu falo, se eu não falo. É Ele que decide a minha vida. Ser governado por Cristo é isso. Não é só dizer, Cristo me governa e você segue fazendo a sua vida, fazendo as suas escolhas. Não. Então, será que Ele decide de fato as nossas vidas? Nós temos que refletir sobre isso, para que a gente possa, então, mudar, para que a gente possa permitir que a palavra tenha efeito de vida em nós e nos transforme. Efésios 1, 22, 23 vai dizer assim: e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, ou seja, debaixo do seu governo. E o designou como cabeça, como governo, né? Como governante de todas as coisas para a igreja. Então ele colocou Cristo, seu Filho, como governo, aquele que vai direcionar, que vai decidir todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então Deus constituiu Cristo, seu Filho, como governo, como cabeça, como governo da igreja. Então entenda, só é igreja de Cristo, só é corpo de Cristo aquilo que é governado por Cristo. Porque Ele constituiu Cristo como cabeça, o governante de todas as coisas para a igreja.
para o seu, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, se você chegar a um lugar aonde Cristo não governa, aonde não é feita a vontade de Deus, se você entra em um lugar aonde você enxerga que Cristo não está naquele lugar, que Ele não governa aquele lugar, que ali a sua vontade não é feita, ali a graça de Deus se tornou vã. Ali a graça de Deus se tornou então inútil. E com certeza esse lugar não é a igreja de Cristo. Com certeza esse lugar ou essas pessoas não são o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é governado pelo cabeça. O corpo de Cristo é governado por Cristo. E ele vai dizer aí, no finalzinho do versículo 23, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Por que ele é a plenitude daquele que enche todas as coisas? Porque é ele que faz tudo em todos. Sabe por quê? Porque a obra da graça é uma obra completa. Ela tem começo, meio e fim. A obra de Deus é uma obra completa. A graça de Deus não é apenas uma obra substitutiva da nossa vida da cruz, aonde nós pecamos, então Jesus veio, nos substituiu naquela cruz e morreu por nós. Não. A graça do Senhor não é só, agora Cristo vive em mim, aleluia, não. A graça de Deus é uma obra completa, onde já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, Cristo governa a minha vida. Então não há mais resistência da minha parte, porque eu estou morto. Não há mais resistência a esse governo, porque eu estou morta. E então ele pode encher tudo e todas as coisas, porque não há mais barreiras, não há mais nenhum impedimento, não há mais nenhuma tampa. Porque eu estou morta, e Ele vive, e Ele reina, e Ele governa. Você consegue entender isso? Diga amém. Porque a obra da graça em nós é completa. Não veio só para nos livrar da cruz, só para nos substituir na cruz. Veio para governar toda a nossa vida. Essa é a completude da graça. Que Cristo não só nos substituiu morrendo em nosso lugar, mas também nos substituiu vivendo em nosso lugar. Essa é a completude da graça. Vou repetir. Ele não veio apenas nos substituir na cruz, morrendo em nosso lugar. Ele veio nos substituir vivendo em nosso lugar. Vivendo através de nós para realizar todo o querer do Pai. Por isso que temos que estar mortos, crucificados, para que a realidade dessa graça governamental seja vista, seja manifesta, para que Cristo governe e viva a nossa vida. Isso é a graça de Deus. Não só Ele morreu em meu lugar e agora eu vou viver a minha vida, porque a palavra vai dizer que aquele que por nós morreu para que nós não vivêssemos mais a nossa vida, mas para que a gente viva agora a vida dele. E por isso que Efésios 4, versículo 15 vai dizer, depois que ele fala, no versículo 14, que a gente não pode mais viver como crianças, levados a toda sorte de ventos e doutrinas, levados por enganadores, fraudulentos. Ele vai dizer no versículo 15 de Efésios 4, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, cresçamos em tudo naquele que é o governo, Cristo. Temos que crescer em tudo. E sabe o que significa crescer em tudo? Crescer em tudo significa crescer em estatura.
Pastora, trocou 6 por meia dúzia. O que é crescer em estatura? Crescer em estatura é crescer em todas as medidas de Cristo. Crescer em estatura é crescer em todas as medidas de Cristo. Pastora, quais são as medidas de Cristo? Está lá em Efésios 3. Efésios 3, versículo 17 ao 19, vai dizer assim, para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundamentados em amor, para que possamos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, para conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Então, crescer em tudo é crescer em estatura. E crescer em estatura é crescer em todas as medidas de Cristo. E quais são todas as medidas de Cristo? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós temos que crescer para todos os lados, amém? Temos que crescer em altura, comprimento, largura, profundidade. É como uma caixa, amém? Como você vai medir uma caixa? Ela tem altura, ela tem comprimento, ela tem profundidade. Para você conhecer as medidas daquela caixa, você tem que conhecer todas as medidas, amém? Para você saber o que cabe lá dentro. Você está compreendendo? Diga amém. Então, para você conhecer verdadeiramente a Cristo e entender a sua vida, entender o propósito, entender a sua vontade, para você alcançar essa perfeição que se chama Cristo, você tem que alcançar a medida. E essa medida é em largura, comprimento, altura, profundidade. Então, nós temos que pegar todas as medidas de Cristo. E quando nós alcançamos todas as medidas de Cristo, nós alcançamos a sua estatura perfeita. Nós alcançamos, então, a sua estatura gloriosa, a sua perfeição. Então, quando chegarmos a essa medida, a essa estatura, nós teremos, então, crescido em tudo. Crescido em tudo. Então, cresça em tudo, naquele que é o governo, Cristo. Então, não é só crescer em números, não é só crescer em números de pessoas, não é só crescer em números de igreja, nós temos que crescer em estatura. E se nós crescermos, pastora, tem algum problema crescer em número? Não, nenhum problema. Eu não posso só crescer em número, porque só crescer em número vai nos tornar uma igreja infantilizada. Porque o que vai nos amadurecer é crescer em estatura. É alcançar as medidas. Você consegue compreender isso? Diga amém. Crescer em número é ótimo. Mas esses números, a multidão que se agrega, precisa se converter em uma medida perfeita da estatura de Cristo. Por quê? Porque se a gente cresce só em número e não cresce na medida perfeita de Cristo, não cresce em estatura, a igreja permanece infantilizada. E deixa eu te falar uma coisa. A igreja infantilizada, como diz a palavra em Efésios 4, no versículo 14, a igreja menina, a igreja infantilizada, ela é facilmente movida em todo o vento de doutrina humana. Ela é facilmente levada a qualquer ensino do homem. E a palavra diz por homens enganosos, fraudulentos. Então olha para mim. Você tem que dar glória a Deus por estar em um ambiente que deseja a sua maturidade e o seu crescimento. Que não prega águas rasas e nem um evangelho enganado e diluído. Porque, deixa eu te falar uma coisa, e é uma realidade. É do interesse de muitas pessoas que a igreja continue infantilizada. É do interesse de muitos ministros, porque não é um ministro de Deus, que a igreja continue infantilizada. Sabe por quê? Pergunta para mim por quê. Deseja saber? Pergunta para mim por quê. Porque é fácil abusar e corromper uma criança. É fácil abusar de uma criança, porque as crianças são facilmente enganadas por pessoas fraudulentas. Uma criança é facilmente enganada por pessoas que têm segundas intenções, por pessoas, que têm o coração corrompido. Então é do interesse de homens fraudulentos, de ministros fraudulentos,
manterem a igreja num estado de infantilidade, porque é fácil abusar dela. É mais fácil conduzi-las como um instrumento dos seus próprios interesses pessoais e dos seus próprios ganhos. Porque fazer a igreja crescer e amadurecer dá trabalho. Dá trabalho cuidar, dá trabalho elaborar palavras que te levem a crescer, a amadurecer, que te tirem da sua zona de conforto, dá trabalho. E muitos preferem manter a igreja nesse estado de infantilidade, porque é fácil conduzi-las ao erro, é fácil conduzi-las ao engano, é fácil abusar delas. Mas a igreja precisa crescer em tudo aquele que é o cabeça, Cristo. A igreja foi desenhada para crescer em tudo que é o cabeça, que é o governo Cristo. Ela não foi desenhada para permanecer num estado eterno de infantilidade. Porque debaixo do governo de Cristo, nós seremos então providos. E providos de toda graça, de todo alimento suficiente para que a gente cresça. Por isso você tem que estar em Cristo. Por isso que você tem que estar fundamentado, direcionado por esse governo. Porque Ele vai se tornar então o nosso suprimento de vida. Essa graça então vai nos conduzir ao seu governo, vai nos conduzir a crescer em tudo. Por isso, e eu estou terminando, que é extremamente necessário eu e você termos uma vida devocional com Deus. Você não pode se alimentar só do culto de domingo, de um culto de primícias. Você tem que ter uma vida devocional séria. Uma vida devocional de busca, de entrega, de renúncia, de leitura, de prática, de oração. Porque ter vida devocional não é você só abrir a Bíblia como o livro da sorte, ou seguir aquele programinha de devocional. Aí você lê um texto aqui, um texto aqui, um texto ali. Pra quê? Pra dizer que leu a Bíblia toda em um ano? Deixa de ser fariseu. Isso é coisa de fariseu. Ter uma vida devocional é você se entregar, buscar verdadeiramente o Senhor. É você ler, é você orar, mas é você colocar em prática o que o Espírito ministra ao seu coração através da sua palavra. Isso é vida devocional. Isso é uma vida que vai te fazer crescer em Cristo. Não é só culto de domingo, não é só dentro de 4 paredes, é a sua vida diária com Ele. Você tem que estar conectado a Ele. E quando você está conectado a Ele diariamente, então você é suprido pela graça, você é alimentado pela graça, você é provido por Cristo e o corpo cresce. Você consegue compreender isso? Diga amém. E então esse é o desenho de Deus, a vontade de Deus, que Cristo governe. Que Cristo governe a minha vida, que Cristo governe então a igreja corporativa e que Cristo governe tudo sobre todas as coisas. Então deixa eu te falar para poder finalizar. E aí eu vou mandar você levantar para você achar que eu estou acabando. Não adianta você olhar as catástrofes, o mundo, o seu bairro, e você pedir para Deus: ai, Deus, transforma o meu bairro, transforma a minha família, transforma o Rio de Janeiro, transforma o Brasil. Ai, Deus, olha o mundo, que caótico, transforma o mundo. Porque Deus não vai intervir no mundo sem antes intervir na sua vida. Isso vai acontecer quando o governo de Cristo no nosso interior transformar homens e mulheres. E homens e mulheres governados por Cristo serão transformados em instrumentos de justiça de Deus que vão transformar ambientes. Então a transformação começa em nós. Não é sobre, ai, Deus governa, transforma o mundo, e você sentado na sua casa sem fazer nada.
E você sentado, sem querer ser um agente de transformação desse mundo. Porque primeiro Ele tem que transformar a minha vida, governar a minha vida. E homens e mulheres governados por Cristo se tornam instrumentos de justiça na mão de Deus, que vai transformar ambiente, que vai transformar a sua casa, que vai transformar a sua família, que vai transformar o seu bairro, que vai transformar o estado, que vai transformar o Brasil, que vai transformar o mundo. Mas esse governo começa em nós. E se isso ainda não aconteceu ainda, é porque falta o governo de Cristo em nós. Falta verdadeiramente Ele ser o cabeça, Ele ser o governo. Falta verdadeiramente você viver debaixo e conduzido por essa graça governamental que vai nos levar a viver a vontade de Deus, o querer de Deus todos os dias. Que vai nos suprir, nos alimentar, que vai fazer com que, mesmo no meio da dor, do desânimo, vai falar: a sua graça me basta, Senhor. Então eu vou, então eu levanto, então eu faço, então eu quero, então eu desejo. Então falta chegar na medida da sua estatura. Falta começar em nós. O que você deseja na sua família, no mundo, deixa Deus primeiro começar dentro de você. Porque é fácil culpar os outros pelas coisas que estão acontecendo. Mas primeiro você tem que deixar de fazer da graça de Deus inútil e começar a deixar que Cristo governe a sua vida, amém? Então fique de pé. E eu vou finalizar com Mateus 11. Olha como a graça de Deus é extraordinária. A graça de Deus é tão extraordinária que o governo de Cristo está relacionado com o jugo de Cristo. E eu vou ler o texto, vou explicar, eles vão louvar e nós vamos orar em cima desse texto, amém? Mateus 11, 27 ao 30 vai dizer: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês sabem o que é jugo? Jugo é um instrumento de madeira que prende dois animais, um ao outro. Vem aqui duas pessoas. Vem cá, vocês não estão cantando ainda. Vem aqui, Amanda e Carol. Fica uma do lado da outra. Ih, bem bonito. Abaixa a cabeça assim. O jugo é um pedaço de madeira, amém? Que é colocado assim, sobre aqui, sobre essa parte daqui, do animal. Vem um negócio de ferro que prende o pescoço do animal, um de cada lado, e eles estão conectados, amém? Então é um instrumento de madeira que conecta dois animais, e eles eram usados para arar a terra, amém? E atrás desse animal tinha um negócio de madeira que conduzia, e esse homem atrás conduzia os bois para poder arar a terra. Então eles não andavam sozinhos, amém? Existia um homem que o conduzia a andar. Então vai para frente, tá vendo? Aí vem para trás. Obrigada, senhor. Entenderam? Isso é um jugo que pesa sobre eles e os faz andar, e era usado para arar a terra. Então Jesus não está dizendo que não tem jugo. Ele está dizendo: há um jugo. Jesus disse que há um jugo, só que o dele é suave e o fardo dele é leve. Ele não disse que não existe o jugo. E às vezes nós achamos que esse jugo se torna pesado, que está difícil seguir ao Senhor, está difícil fazer a obra, está difícil arar a terra. Mas sabe quando o jugo se torna pesado? Quando nós andamos sem uma direção. Quando nós caminhamos por nós mesmos, quando nós caminhamos de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade,
E aí vai se pesando, porque não tem ninguém segurando esse peso e só me guiando aonde eu tenho que ir. Então o jugo se torna pesado quando eu faço aquilo que eu quero, eu ando segundo a minha vontade, eu ando de acordo com esse mundo. Mas quando nós andamos de acordo com o querer e a vontade de Deus, quem toma o peso, então ele fala: toma de mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E se você tomar o meu jugo, vocês terão descanso para a alma. Sabe por quê? Porque não vai ser mais a sua força, não vai ser mais a sua direção, não é mais o governo desse mundo, não é mais você governando a sua própria vida. Agora sou eu te direcionando. Então o peso vem sobre mim e eu só vou te conduzindo aonde você tem que ir, aonde você tem que andar. Então ele fala: toma o meu jugo, deixa eu governar, deixa eu tomar, eu dar a direção. Porque quando nós tomamos o jugo de Cristo, Ele carrega o peso por nós. Ele tomou sobre Ele todas as coisas. E agora o único desejo do Senhor é nos conduzir. É que a gente esteja então lado a lado com Ele, preso a Ele. Porque o jugo conecta um animal ao outro, amém? Então ele está dizendo: se prende a mim, se conecta a mim, e eu vou direcionar a vida, a sua vida, eu vou governar a sua vida. Você não vai precisar mais se preocupar. Então a alma encontra descanso, a sua alma encontra repouso. Quando eu tomo as rédeas da minha vida e faço o que eu quero, quando eu faço aquilo que o Senhor não me pediu para fazer, fica pesado, fica cansativo. Mas quando eu estou ligado a Ele, lado a lado com Ele, porque essa é a sua igreja, amém? Saímos do lado de Cristo, fomos produzidos do seu lado. Você consegue compreender isso? Alcançar o que eu estou dizendo? Quando nós estamos ligados a Ele, lado a lado com Ele, é Ele que vai governar, é Ele que vai direcionar. Então Ele fala: aprende comigo, eu sou manso e humilde. Você não tem que mais que aprender com o mundo, ser governado pelo mundo, ser governado pelos seus prazeres. Deixa que eu governe a sua vida, deixa que eu direcione a sua vida, deixa que eu diga aonde você tem que ir, aquilo que você deve fazer, e você vai encontrar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas não tem como sair desse jugo. Sair do jugo é sair da direção, é sair do governo, porque há um jugo, há um governo. Ele está dizendo assim: aprende, larga o do mundo, porque esse é pesado. Larga o jugo do seu eu, porque esse é pesado. Larga o jugo da sua vontade, porque esse é pesado. Mas o meu jugo, a graça vai me levar e vai me conduzir a uma vida plena, a uma vida de graça, a uma vida de amor, a uma vida segundo o seu querer e a sua vontade. E não vai ser mais pesado, porque a graça me basta. Porque Cristo é suficiente. E eu não desejo estar debaixo de outro lugar, de outro governo, do que o governo de Cristo. Porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do corpo. Então feche seus olhos. Permita que essa palavra ministre ao seu coração. Se você foi conduzido por um jugo que não é o de Cristo, conduzido pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, que você possa trocar agora o fardo. Ele fala: vem, vem, tome sobre vós o meu jugo. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Se você trocar de jugo comigo, se você deixar o governo desse mundo que te conduz, se você deixar essa carne que te conduz, se você deixar as suas vontades que vão te conduzindo e vai te cansando e vai te pesando e vai matando você por dentro, se você tomar sobre vós o meu jugo, você vai encontrar descanso. Então, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa vida, porque Ele é o nosso governo. Amém?
louvar.